Fala galera, F11 falando. Desde logo peço para deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sino para receber as notificações. Desde logo eu quero agradecer a todo mundo que está inscrito no canal, conhecidos, amigos, mas em especial aqueles que não me conheciam e por algum motivo ou outro acreditaram na palavra, acreditaram no trabalho e acabaram se inscrevendo no canal. Agradeço muito, vamos junto, é de torcedor para torcedor, é de colorado para colorado, respeitando todo mundo, com muito respeito e honrando as tradições e a essência do nosso clube, que é o principal. É isso que eu pretendo. Bom, vamos conversar um pouquinho do futebol. Eu normalmente faço meus vídeos só antes dos jogos e alguma manifestação pós-jogo, e agora resolvi pelo menos trocar uma ideia, explanar alguma coisinha, algo mais antes da bola rolar. Nós viemos da Libertadores, finalizamos a fase de grupos da Libertadores, onde o Inter acabou em primeiro do grupo, mas não da forma que queria. Quando teve o sorteio, tenho certeza que a gente, diferentemente de outras oportunidades, louvamos um grupo mais fácil, né, para a nossa classificação, para até aventarmos a possibilidade de nos classificarmos numa condição muito boa para a fase seguinte. Até porque nós vínhamos de um campeonato, de uma temporada anterior, com um projeto já mais realizado, um grupo mais sedimentado. Mas não foi isso que aconteceu. Apesar de nos classificarmos em primeiro lugar, tivemos tropeços e o trabalho, né, que começou nessa temporada com o Miguel Ramírez, ele não prosperou ou não nos trouxe a confiança que nós desejávamos. Ele fez uma modificação muito ampla, uma modificação grande, é um técnico jovem, 36 anos, teve apenas uma experiência no Independente Del Valle, onde foi campeão da Sul-Americana, mas chegando ao Internacional, de um tamanho gigantesco, muito maior do que ele já havia treinado. Ele tem demonstrado realmente uma vontade, ideais, talvez até sonhos, mas na prática não temos apresentado a evolução ou o trabalho não tem ainda nos dado qualquer ideia de confiança para o que vem pela frente. Independente disso, nos classificamos em primeiro do grupo e agora vamos aguardar o sorteio, que é na terça-feira, né? E a vantagem, nós somos o pior, né, primeiro colocado, né? Dos primeiros colocados, a nossa classificação, a nossa pontuação foi a pior. Mas garante que nós façamos o segundo jogo nessa próxima etapa em casa. Isso é muito importante, independente dos chaveamentos, né? Eu anotei aqui para não esquecer a possibilidade do Inter agora na terça-feira enfrentar, tem no pote 2 os segundos colocados. Então, obviamente, são clubes que se classificaram numa posição inferior ao pote que nós estamos, que é o pote 1. Mas tem clubes de muita camiseta e de muita tradição nesse pote 2. O Inter pode pegar o próprio Olímpia, que tivemos no nosso grupo, Universidade Católica do Chile, o Boca, o River, Argentino Juniors, o Cerro Porteño, Defensa e Justiça, o Vélez Sarsfield e o São Paulo. E, inclusive, podemos pegar o São Paulo sim, porque não há nada que impeça que clubes do mesmo país se enfrentem. Claro que no pote que nós estamos também tem forças muito grandes, inclusive, principalmente os brasileiros, né? Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e por aí vai. Vamos aguardar a terça-feira, vamos ter a decisão em casa. Isso só vai acontecer lá em julho, então temos tempo de solidificar a nossa equipe, contratações e quem sabe esperar que o trabalho de alguma forma nos traga confiança. Dito isso, nós temos o brasileiro pela frente. O Campeonato Brasileiro começa agora no final de semana, temos jogo domingo, 9 horas da noite, 9h30, no final da noite de domingo, contra o Sport Recife, em casa. Para o Campeonato Brasileiro, devemos já incorporar o Bosquilha e devemos incorporar o Patrick. Para o jogo, talvez ainda não à disposição do técnico para o jogo, mas devemos incorporar já o elenco, se eu quero dizer.
talvez sem perspectiva para atuar. Mas o importante, o fundamental que eu queria trocar uma ideia com vocês é o seguinte: nesse tempo todo, o Ramires vem tentando implementar o que ele pensa no elenco do Internacional. Quem sabe agora ele começa a se dar conta que ele também precisa se adaptar e pegar do elenco do Internacional, trazer para a ideia dele. E daí fazer alguma coisa que realmente seja possível. O 4-3-3, da maneira que ele vem apresentando, da maneira que ele chegou aqui dizendo que queria se divertir, né? Que ia fazer um futebol, né, para divertir, que o Inter era uma Ferrari. Bom, discursos entusiasmados da parte dele, mas na prática o nosso elenco, a formação do Inter precisa ser mais competitiva. Talvez para isso ele tenha que mudar a formação tática, passar para um 4-4-2, né, e com isso adaptar as peças que nós temos. Colocar um Dourado no meio, o Tyson na ponta desse losango, abrir o Edenilson mais para o lado direito, o Patrick ou o Maurício, por enquanto, no lado esquerdo, e formar uma dupla de ataque. Né? E aí uma dupla de ataque nós temos bons atacantes. Nós temos bons centroavantes que podem se adaptar com movimentação. Inclusive o Guerreiro, nesse último jogo que ele retornou na Libertadores, quando ele entrou mais combativo. Quem sabe o Guerreiro dando mais tempo, junto com o Yuri Alberto, né? O Galhardo não foi tão bem, mas nós temos a opção do Galhardo e nós podemos dar uma nova formação e quem sabe até com o Bosquilha também entrando, né, nessa possibilidade, nós tirarmos daí o mais importante. Então, que o Ramires dê uns passinhos atrás, né? Ele não precisa abrir mão da ideia dele de jogo, mas que ele saiba se compor a ideia do Internacional. Que a gente consiga achar um meio termo, um ponto de equilíbrio para esse elenco. E, claro, trazendo algumas, que eu não abro mão, algumas contratações muito pontuais, como um zagueiro, um xerife, alguém com faixa no peito, alguém que já venha com tradição, pode ser mais veterano, claro que ainda com bola para jogar, mas principalmente com personalidade, que é o que eu tenho dito que a gente precisa. Um primeiro homem de marcação no meio campo, porque o Dourado ele faz esse viés, mas ele está muito lento demais, ele não consegue mais acompanhar, infelizmente, né? E aí nós precisamos de alguém com força para essa primeira marcação de homem de meio de campo. E para a lateral esquerda também acredito que a gente precisa de alguém para compor ali. O Inter está tratando com o Felipe Jonathan, que eu acho que seria uma boa contratação. É um jovem jogador e com muito potencial. Vamos aguardar, vamos esperar que nessa primeira rodada o Inter faça o dever de casa. Porque o Brasileirão também tem uma seguinte circunstância. O brasileiro, nós temos que ganhar os jogos, pontuar contra os clubes que tendem a disputar a parte de baixo da tabela e trocar pontos com aqueles que tendem a brigar pela parte de cima da tabela. Eu acredito que nesse brasileiro, quem vai brigar pela parte de cima da tabela seja, né, o Flamengo, obviamente, Palmeiras, o Atlético Mineiro, o São Paulo, o Grêmio, temos que considerar, o Grêmio vem se reforçando, vem com um time sólido, o Grêmio também é disputante ao título, com certeza, e nós, o Internacional, pela nossa camiseta, pelo que nós podemos render, pelo que nós podemos tirar desse elenco e pelo trabalho que nós fizemos na temporada passada. Nós também temos que valorizar, não podemos esquecer, apesar do caminho agora, essa demonstração dos jogos em sequência agora que nós tivemos pela Libertadores, pelo Campeonato Gaúcho, não serem satisfatórios, mas nós viemos de uma luta, no Campeonato Brasileiro do ano passado, nós, se eu não me engano, tivemos sempre dos 6 primeiros, o campeonato inteiro. Isso é um valor, e o elenco só melhorou, no meu ponto de vista. Então, vamos acreditar, vamos esperar, o campeonato é longo, tem tempo, vamos sentimentar e vamos acreditar. Hoje o trabalho não é bom, mas se ele tiver a compreensão e adaptar as peças ao seu modelo de jogo, adaptar a formação do Inter, compreender e saber achar o equilíbrio, a gente pode render frutos e colher muitos e muitos frutos e vitórias, que é o que nós queremos. Ao dia para ver o dia, ao jogo para ver o jogo, e vamos embora, tamo junto, Dale Colorado, sempre na luta, sempre acreditando, sempre buscando a vitória. Vambora!